Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com muita saúde. Esse é meu desejo. A aula de hoje é uma aula que, mais uma vez, é gravada e compõe a base curricular do. Muito bem, isso mesmo. Você vai longe, viu? Nono ano. Com relação ao nono ano, a base curricular de história do nono ano, nesse momento nós estamos fazendo uma revisão para que você consiga lembrar-se de alguma coisa, os conteúdos, para que possa colaborar, para que você possa então conseguir uma boa nota na avaliação de história. Pois bem, na última aula eu mencionei sobre o governo Vargas, a era Vargas, que começa entre os anos de 1930 até 45. Até 45. Eu falei que esse período, a era Vargas de 30 a 45, ela tem uma subdivisão. Já mencionei que os historiadores têm essa preocupação de subdividir os períodos para facilitar o seu entendimento histórico. Então vamos lá. São três períodos. O período do governo provisório, que vai de 1930 a 34. O outro período, o governo constitucional de Vargas, que vai de 34 a 37. E o período que vai de 37 a 45, conhecido como Estado Novo. E é a partir desse conteúdo do Estado Novo que eu irei hoje iniciar a revisão, tá bom? Vamos entender que a conjuntura política no Brasil, um pouquinho antes desse período do Estado Novo, em 37, era uma conjuntura política bastante agitada, visto que tínhamos ali a Aliança Nacional Libertadora, uma corrente política de esquerda. Tínhamos também uma corrente política de direita, que é chamada de AIB, Ação Integralista Brasileira, sob a liderança de Plínio Salgado. Essa ação integralista brasileira, ela tem a sua teoria, as suas regras, as suas ideias, inspiradas no fascismo italiano. No fascismo. Vocês têm que colocar isso na sua mente. Que o fascismo vai ser uma corrente política radical de direita que não gosta do processo democrático, não permite que o regime democrático exista, vai defender a colocação de um único governante, não é? Um único governante com total poder. Inclusive, alguns historiadores chamam o fascismo de um regime totalitário, ou seja, um único governante tendo poder total ali. Deu para entender? Então, a instabilidade política era muito grande e, por conta disso, Vargas começou a perseguir seus opositores. E o clima de instabilidade, de tensão, foi aumentando pouco a pouco. E vai fazer com que o governo varguista tome uma atitude. Qual foi a atitude do governo varguista? Criou um plano para justificar o golpe de 1937, a instalação do Estado Novo. Que plano foi esse, professor?
foi o chamado Plano Cohen, que foi elaborado por um membro do governo varguista, dizendo que esse plano teria como ideal, objetivo, assumir o poder, que era um plano com características comunistas. Então, tem-se ali um motivo para o prolongamento do governo varguista e o aumento da rigidez e a perseguição política aos seus opositores. Deu para entender? Isso, muito bem, viu? Você vai longe, vai longe. Temos assim, na página, convido vocês para que vocês possam abrir o nosso livro na página 149. 149. E lá tem um subtítulo que diz assim: O golpe de Estado de 1937. Veja, em 7 anos, Vargas promove 2 golpes, o de 30 e agora o de 37. Vamos observar isso aí. O golpe de Estado de 37. Os anos de governo de Getúlio Vargas foram marcados por muitos conflitos e instabilidade política. Grupos e partidos pressionavam para ver suas ideologias prevalecerem na sociedade. A Aliança Nacional Libertadora, a AIB, os militares, os democratas, os oligarcas, sempre tentavam consolidar suas políticas. Diante disso, por várias vezes, Vargas tentou perseguir e combater os movimentos contrários ao seu governo, o que acabou aumentando suas divergências com os opositores, principalmente com os comunistas da ANL, não é? Dessa forma, estou na página 150, acompanha aí. Dessa forma, as eleições que estavam marcadas para janeiro de 38 apresentavam a perspectiva de que haveria muitos candidatos. E é claro, Vargas não poderia ser candidato, pois nessa época não existia reeleição para presidente. A reeleição para presidente no Brasil só aconteceu a partir de uma emenda constitucional em 1997, durante isso, muito bem, meu querido, minha querida, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Prosseguindo aqui, Vargas não aceitava a possibilidade de reeleição estabelecida na Constituição e, acompanhando o panorama mundial, onde países como Alemanha, Itália e Espanha organizaram governos ditatoriais e totalitários, buscou estruturar um golpe de Estado para se manter no poder. Naquelas eleições existiam 3 candidatos: Armando de Sales Oliveira, ligado ao Partido Democrático Paulista e aos republicanos oligárquicos; o outro nome, Plínio Salgado, líder dos integralistas; e José Américo de Almeida, advogado, que era ministro do Tribunal de Contas da União e ligado a Getúlio Vargas. Vargas, então, elaborou o que ficou conhecido como Plano Cohen, não é? Tratava-se de uma suposta, aquilo que eu falei na minha introdução, suposta
tentativa de golpe e instalação de um governo proletário por parte dos comunistas. Foi fácil conseguir o apoio de militares e dos integralistas, pois ambos eram anticomunistas. Segundo Vargas, a própria União Soviética planejava financiar e armar os comunistas brasileiros. Dessa forma, o Congresso Nacional concordou com a proposta de Vargas, que era de fechar o Congresso, estabelecer a sua continuidade no governo para que pudesse combater os comunistas. Então era importante Vargas permanecer para combater os comunistas. Na verdade, esse plano Cohen nunca aconteceu. Não porque Vargas teriam evitado, mas porque não existiu. Foi um artifício, motivo para que ele continuasse no poder. Na verdade, assim, com o apoio dos integralistas, dos militares, Vargas conseguiu o que queria. Então, cassou a Constituição, fechou o Congresso Nacional e colocou na ilegalidade todos os partidos políticos, inclusive os integralistas da AIB, que tinham apoiado, bem como os comunistas do PCB. Em novembro de 1937, o golpe de Estado estava concretizado e se iniciava uma nova fase, conhecida como Estado Novo. Vamos agora mergulhar no assunto do Estado Novo, perceber quais foram as medidas tomadas durante esse período. Pois bem, criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Assim como nos regimes fascistas e nazistas, o autoritarismo de Vargas buscou controlar e censurar a imprensa, fortalecendo e massificando a sua imagem e ideias com o objetivo de submeter o povo às suas decisões. Uma outra medida, saindo da página 150, indo para a página 151, diz assim: controle social por meio da instituição da pena de morte para qualquer indivíduo que se opusesse ao regime. Outras atitudes, como controle social, incluíram caçar os direitos individuais, controlar o poder judiciário e legislativo e acabar com todos os partidos políticos existentes. Também expulsou do Brasil ou prendeu a maioria de seus adversários políticos. Outra medida, criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP. Era um órgão fiscalizador que visava realizar concursos públicos e formar melhor os funcionários que teriam contato direto com os cidadãos. Mas o objetivo central era fortalecer o Estado autoritário, impedindo assim que o setor privado e o capital financeiro externo tivessem força no Brasil. Uma outra medida, são 4 medidas importantes. A quarta medida importante, melhor dizendo, visando a seguinte medida: visando fortalecer o Estado brasileiro e impedir que o capital estrangeiro se fortalecesse com seu liberalismo econômico, Vargas criou
várias empresas públicas sob seu controle, com destaque para a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Na página 151 tem assim: o governo de Vargas seguiu seu processo de centralização e controle social e político, mas um fator externo modificou essa relação e fortaleceu as lutas democráticas no Brasil. O fim da Segunda Guerra Mundial, que levou à derrota do bloco nazi-fascista e regimes autoritários e totalitaristas, depois de ter 2 navios afundados por embarcações alemães, Vargas mudou de lado. Vai apoiar a aliança formada por Inglaterra, França e Estados Unidos, sem opção por conta da pressão dos democratas e do posicionamento contrário aos nazifascistas, teve de convocar eleições em dezembro de 45. Para que, continuando aí, as eleições pudessem ser realizadas, os partidos deveriam sair da ilegalidade. Dessa forma, os principais candidatos e partidos que disputaram as eleições de 45 foram a União Democrática Nacional, UDN, que teve como candidato à presidência o brigadeiro Eduardo Gomes, o Partido Social Democrático, PSD, que teve a candidatura de Eurico Gaspar Dutra, com apoio de Getúlio Vargas, que também era membro desse partido, e o Partido Comunista do Brasil, PCB, que lançou Ied Fiuza. Cada candidato representava setores da sociedade que iam da oligarquia agrária, passando pelos militares, e chegando até trabalhadores e operários. Mesmo com o processo eleitoral iniciado, Vargas não estava disposto a deixar o cargo de presidente e, com apoio dos comunistas contrários a um golpe de força mais conservadora, lançou o movimento junto à população, que ficou conhecido como queremismo, sob o lema "Queremos Vargas de volta". Assim, tentou, junto ao Congresso, garantir a prorrogação do seu mandato, que foi vetado. Pressões militares forçaram Vargas a renunciar ao cargo de presidente. Assumiu interinamente ministro do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, até que as eleições fossem realizadas, sendo eleito o candidato da coligação PSD-PTB, Eurico Gaspar Dutra. Vale a pena destacar que Vargas vai encerrar momentaneamente o seu período no poder. Ele afirmou, pouco tempo antes de terminar o seu mandato, que iria subir as escadas do Palácio do Catete nos braços do povo, ou seja, ele iria chegar ao poder por vias democráticas, e isso vai acontecer. Terminou o governo dele em 45, eleições, vitória do militar Eurico Gaspar Dutra,
e Vargas vai retornar ao poder no Brasil, mas não vai concluir. Vamos aguardar a marcha dos acontecimentos históricos, não é? E uma medida importante, voltando aí um pouquinho agora, ao finalzinho do governo de Vargas, que ele vai tomar é a chamada consolidação das leis trabalhistas, que diz assim: um dos focos principais da política econômica de Getúlio Vargas tinha a ver diretamente com as relações de trabalho entre patrões e operários, principalmente nas fábricas, as quais estavam sendo bastante estimuladas. O mundo passava por uma crise ideológica, pois países como Estados Unidos, Inglaterra e França defendiam o liberalismo econômico, ou seja, não queriam a intervenção econômica do Estado, que deveria apenas criar leis para facilitar as negociações mercadológicas. Por outro lado, países como Alemanha, Itália, Espanha e Portugal defendiam o controle do Estado não só na economia, mas em toda a sociedade. Dentre essas medidas aqui, da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, nós temos criação do Ministério do Trabalho, regulamentação da formação de sindicatos, não é? Inicialmente, na página 153, inicialmente tinha a unicidade sindical como base, ou seja, só poderia existir um sindicato por categoria e numa mesma localidade, no caso, municípios e estado. Devido às pressões, na Constituição de 34, a Constituição de 34 liberou a formação de sindicatos de uma mesma categoria, como base mínima do município, não é? Criação das leis de trabalho, mais conhecida como CLT, foi o conjunto de regras criadas para consolidar as leis e os direitos trabalhistas. Destacam-se a regulamentação da jornada de trabalho, a criação do salário mínimo e a isonomia salarial, a multa para demissão sem justa causa, a licença maternidade, a regulamentação dos sindicatos. A CLT é usada até hoje no Brasil e, sem dúvida, foi muito importante para os trabalhadores. Concordo plenamente, a CLT foi muito importante para os trabalhadores. Muito importante, fundamental. Pois bem, pessoal, estou concluindo, pessoal do 9º ano, concluindo a aula de hoje, revisional, acreditando que vocês absorveram conhecimento e entenderam bem, tá bom? Um forte abraço para vocês, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, pessoal, e até a próxima.